Bem, guys, sou o Desconal, estamos de volta. Tá frio, mas vamos falar um pouco sobre o dólar novamente. Eu vejo tanta coisa. Eu tava fazendo uma reflexão esses dias. Eu fui cutucar a onça com a vara curta. A gente vê tanta gente aí falando tanta coisa absurda. Porque, primeiro, as pessoas elas querem vender gato por lebre. Elas querem vender imagem, elas querem ter visualização dentro das redes sociais, através do YouTube, do TikTok, porque com esse dinheiro eles continuam investindo. Aí eles estão queimando a imagem do Brasil aí afora, muitas das vezes, estão demonizando governos, e eu não tô aqui para defender governo, eu tô aqui para falar a verdade, e a gente precisa ser, literalmente, pessoas que realmente tenham um comprometimento, porque você que sofre, você que paga, e muitas das vezes a gente vê as pessoas falando, nada muda, terminou o ano, eu trabalhei o ano todo, não tenho nada, o Natal para mim foi uma tragédia, que não sei o que, nada muda, é uma cambada de ladrão, os políticos não tá nem aí. Aí depois, daqui 2 semanas, você esquece, ou uma semana, talvez 3 dias, você esquece tudo isso que você falou, e você volta a fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Nada muda. O que você fez esse ano? Tá terminando ainda. Natal foi ontem. Enquanto você não participar, cara, você vai continuar aí. A gente precisa entender qual que é o nosso posicionamento nesse país que a gente vive, gente. Qual que é o posicionamento nesse mundo que a gente vive. Você não veio aqui para sofrer, cara. Então o governo tá aí, ó, fazendo 2 coisas. Queimando no leilão as reservas cambiais, que ele tem que sair fora. O ano ainda não terminou. Hoje é dia 26, falta 5 dias para terminar o ano. Ele tem que queimar. Ele vai ter que... De repente ele vai usar o leilão sábado e domingo, que o mercado não funciona. Por causa da alta do dólar. O Brasil vai quebrar. Tá todo mundo falando, esses especialistas que estão aí. Entendeu? Porque eles recebem dólar. Eles vão lá e investem, que tem informação privilegiada. São pessoas especulativas no mercado. Meu amigo, eu sempre falei isso. Vem cá. Respira. O Brasil tem 5 bancos que controlam 85% de toda a transação financeira no país. Sabe quantos bancos tem aqui na América? Mais de 5 mil, Branch e Credit Union. Eu não tô querendo comparar. Entende? Teve um cara que perguntou para mim, Robert, eu não tô entendendo, cara, por que vocês ganham bem aí fora? As coisas são baratas. Eu falei, cara, o brasileiro também não ganha tão mal assim. Não tão mal assim, se você for analisar. É que as coisas é cara no Brasil. Não, mas calma aí, você tá louco, você tá falando que o brasileiro não ganha tão mal. É óbvio que o salário mínimo já fala, literalmente. Já tem um significado. Mas porque a gente não luta. Por que ele é mínimo? Eu vou estar explicando em outros vídeos aí. A gente precisa entender. O país é um país caro. Custo e benefício. Calma aí, Robin, não tô entendendo nada que você tá falando, meu. Não, mas as coisas é barato. O pessoal tem casa, ganha bem, que compra televisão. Por quê? Presta atenção. Para você produzir, vamos supor, uma chave no Brasil, você sabe quanto você paga de imposto? Aqui não. Para você vender, vamos supor, aí você foi vender seu produto, alguém comprou. A pessoa que compra também paga uma fortuna. Se você for equiparar, aqui não. Tem estado que não cobra nem imposto. Mas por que eles fazem isso? Para incentivar a política monetária do país. O Brasil tudo é caro para você produzir. E quando você compra, você paga bem mais ainda. Porque o modelo que está aí é esse modelo que eu canso de falar. Não é porque na política formal o dólar está subindo, culpa do Lula. Culpa do Bolsonaro. A economia está desgraça, é culpa do governo. O governo é uma pessoa que vem e fica 4 anos. Certo? O Estado é a galinha propulsora. Você tem que entender a função do Estado. Estou falando, repetindo isso nos vários vídeos que eu estou fazendo. Esses 4 últimos vídeos. Ou 3. E o que é o sistema? O sistema é esse, é pauperizar você. Porque o capitalismo está fazendo tudo isso para você continuar vendendo almoço por janta, não entender absolutamente nada. Você está intoxicado por uma mídia que controla. Está na mão de 5 famílias também que controlam. Nós temos 5 bancos que controlam a política monetária do país. O Brasil é um país de austeridade fiscal. Você tem que entender isso. É um paraíso fiscal. Você trabalha, se mata e não tem nada. E você está aí esperando alguém vir fazer. Não vai mudar nada.
Não vai. Então o Banco Central tá aí. Tá todo mundo. O pessoal entra no mercado e vai pela economia formal. Tá caro, falei, faz o L, a picanha, não sei o que, comi frango. Olha a gasolina, tá vendo? Voltou não sei o que. Porque o povo, ele pensa dessa forma, ele não entende que tudo tá englobado, porque o Brasil tá preso numa conciliação de classe junto aos Estados Unidos, junto à economia global, junto que ao Fed, tá indexado, junto ao Federal Reserve. E o Banco Central brasileiro, ele não tem sentimento, ele te odeia. Eu tenho todos os reportes, todos, eu recebo todos os boletins do Banco Central, 12 de janeiro até dezembro. Você pode ter, você pode aprender para ver o tanto que você está sendo enganado. Então o Banco Central está usando duas formas, está fazendo os leilões, queimando as reservas cambiais, porque o cara está saindo fora. O cara tem que cumprir com o acordo daquelas 5 pessoas que controlam 85% de toda a transação financeira. Você não sabe quem são essas pessoas. Aí o Lula tá tirando o Roberto Campos Neto, tá entrando o Galipo. A política monetária vai continuar a mesma, cara. Você tá entendendo? Você não compra dólar, mas você anda de ônibus às vezes. E o petróleo vem de fora. Você tem que pagar. Pizza, já expliquei. O Brasil não produz trigo. Tudo isso aqui, ó. Os componentes de tudo que tá aí, ó. Tudo que você possa imaginar. O celular vem de fora. Porque o Brasil não tem uma patente intelectual para criar dentro. Tudo vem de fora, você paga. Você tá vendo a diferença? Entende? Aí você cria um produto. O governo vai arrancar seu fígado. Com o Estado. E o sistema que bola. Porque a nossa política monetária, quando o Fernando Henrique Cardoso entrou, filha da mãe, né? Ele fez isso nas coxas com o Armílio Fraga. Porque a nossa política monetária está baseada em tripé macroeconômico, que é até vigente hoje na nossa política, eu canso de falar isso. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de gasto. Então, o que é o câmbio flutuante? Por que eles não mudam isso? Porque o modelo é o mesmo. Por que o Haddad está fazendo a mesma coisa que o Paulo Guedes fez, que o Henrique Meirelles fez, o Manteiga fez, o Armílio Fraga fez, que o Levi fez? Porque o modelo é o mesmo e você não consegue tirar isso da sua mente. Então o Banco Central, ele tenta influenciar para tentar valorizar ou desvalorizar. Aí o pessoal, o Brasil vai quebrar, que não sei o que. Cara, eu falei no vídeo passado, respira. O Brasil tem 1,7 trilhões de dinheiro parado no Tesouro para fazer dinheiro seu, dinheiro da população. Acorda, presta atenção que eu falo português. Dinheiro da população que está aí fazendo remuneração de sobra de caixa para banco, cara. Então o cara, ele usa esses dois mecanismos. Ele faz o leilão para poder reduzir a liquidez do mercado e faz swap cambial. Ele queima de um lado e faz swap cambial, que é só feito no Brasil. Você tá entendendo? Porque o Banco Central, ele não vende dólar. Ele vende contratos no futuro. Então o que acontece? O swap cambial é um mecanismo, entendeu? Que isso é feito no Brasil, que só tem pessoas privilegiadas que participam desse leilão, dessa aposta. O prejuízo, o Banco Central tem que pagar para o Tesouro, mediante a taxa Selic. Então ele pega a variação da taxa Selic, mesma cotação, faz o cálculo, tenta buscar o equilíbrio, o prejuízo paga para o Tesouro. Só que o Banco Central não paga, joga no buraco da dívida. Você está entendendo? Esse buraco, por isso que a nossa dívida está gigantesca. Aí o pessoal fala, o governo está com déficit, não sei o quê. Podia ser o governo da sua mãe. Ia estar a mesma coisa. Porque o que tem que ser destruído não são as pessoas, gente, é o modelo. Aí você vê crises, juros altos, o Banco Central norte-americano, que o Federal Reserve, Jerome Powell está baixando a taxa de juros, mas você está tendo guerra, caiu um avião ontem. Tudo isso interfere. Está tendo depuração étnica na Síria, na Palestina. Tudo isso interfere, vírus, tudo isso que aconteceu. Por quê? Porque os leilões são usados para poder reduzir a liquidez do dólar no mercado. Então o Banco Central vende dólar no mercado através desse mecanismo que eu falei para você, muitas das vezes à vista, entendeu? E ele vende também a reserva cambial que está lá. Então eles falam, caramba aí, eu tô saindo. O Brasil tem uma gordura lá fora, não é qualquer país que tem. Por que a Argentina está passando mal?
Qual foi o pior desgraça que aconteceu na Argentina? Que em vez de emitir títulos, eu cansei de falar isso, emitir títulos para capitalizar investidores com câmbio, criar uma reserva fora, uma poupança, eles foram emitir que nem o Fed norte-americano. Quem é detentor do dólar? Se eles for dolarizar, acabou a Argentina, vai sumir do mapa. Você tá entendendo? Vai sumir do mapa, vai ser uma Serra-Leoa. Pior do que a Grécia. Por isso que ele não vai dolarizar. Aí tem gente que fala, não, mas ele criou o superávit. É fácil você criar um superávit primário, meu amigo. É muito fácil. Corta os gastos, compra governamental, congela a aposentadoria, congela tudo. A inflação explode. Aí você tem receita. Você tá entendendo? A arrecadação explode, a inflação explode, a arrecadação explode, você gera um superávit. É bonito. É tão lindo ver isso. Aí você olha assim pro outro lado, 50% da população desempregada, 40% abaixo da pobreza. Ele gerou um superávit primário para dizer para a mídia que ele fez. Você está entendendo? Então tudo está baseado nisso. Então o Banco Central ele tenta no mercado, entendeu? À vista, vender essas reservas para tentar atender a demanda. Só que aí existe a especulação do mercado, que é isso que a gente precisa entender, que é onde que está o X da questão. Então, o Banco Central ele tenta intervir para poder influenciar, para fazer a valorização e desvalorização, mas automaticamente ele não contém, porque ele está influenciando várias vezes com esse mesmo modelo, justamente para mostrar que eles estão interferindo. Só que a dinâmica é outra. Por que a dinâmica é outra? Porque a ideia, entendeu? As ferramentas que são usadas justamente para poder reduzir a liquidez, muitas das vezes, só é feita no Brasil, através dessa jogada do swap cambial. Então, quando o Banco Central perde, em vez de fazer o ajuste mediante a taxa Selic, faz a comparação do mercado, e pagar o prejuízo para o Tesouro, o que acontece? Eles jogam no buraco da dívida. Foi o que o Fernando Henrique fez quando vendeu o Banespa. Eu falei Banestado no último vídeo, desculpa, gente. Banespa. Quem comprou foi o Santo André, com a picanha assada. O resto ele jogou no buraco da dívida, porque ele renegociou a dívida com o dinheiro dos seus pais. A Vale do Rio Doce foi a mesma coisa, com o dinheiro do BNDES lá atrás. Então o que acontece? O Banco Central usa as reservas, entendeu? Principalmente os mecanismos do swap cambial, que não tem proteção alguma, pelo contrário, muitas das vezes. Então o Brasil é o único país que faz o swap cambial, operação compromissada, e tem securitização de crédito. O Brasil é o único que faz essa operação. E o Banco Central, ele não controla justamente. Porque, claro, ele não vai conseguir controlar, porque existem fatores primordiais que estão acontecendo na sociedade aí fora. Entende? Questão das guerras, enfim, juros altos, tudo isso. Então, existe uma demanda, aumenta uma demanda, porque eu falei no último governo, está fechando o ano, os donos de empresas, os investidores, as grandes empresas têm que fazer um ajuste na contabilidade, e muitas das vezes eles têm que ter o dinheiro totalmente disponível para fazer esse tipo de coisa. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que além das crises globais, tudo isso que está acontecendo, é um modelo que está sendo perpetuado literalmente, justamente porque é nas crises que todo mundo ganha. E quem está ganhando com isso? Então o Banco Central, literalmente, ele vai continuar usando esse mesmo mecanismo, entendeu? Para poder conter a alta do dólar e também criar uma imagem do governo. É demonizar e destituir a imagem, porque o povo vai falar, nossa, o governo Lula, não sei o que, não sei o que. Podia ser seu governo, ou o governo do Haddad, ou o governo, sei lá, de qualquer outra pessoa. E as pessoas não entendem isso. Então o Banco Central, ele não pode literalmente torrar todas as reservas que estão lá fora. Mas é um covil de ladrão, que você que está aí, você precisa entender. Que eles usam esse mecanismo para poder se sobressair. Porque existe a especulação. E é só no Brasil que é feito isso.
Eu expliquei para vocês, na época do Bolsonaro, o último mandato, de março até agosto, o quanto que entrou de investimento por causa da taxa Selic e por causa desses mecanismos que os investidores, especuladores, entendeu? No Brasil, presta atenção, isso aqui é importante você entender que você vai encaixar junto por causa desse esquema de swap cambial. Os caras vêm e compram day trade, eles fazem essa operação ao bel prazer. Você não consegue fazer esse tipo de operação aqui no Nasdaq, no S&P, que é as 500 empresas maiores que existem no mundo. Você não consegue usar o índice Dow Jones para operar dessa forma. E o prejuízo é tipo você assistir o filme do Batman. Chegar lá e falar, foi uma porcaria, cara, você pode me devolver o dinheiro? O cara fala, meu, sai daqui, senão eu vou chamar a polícia. Então os caras entram no mercado brasileiro, faz o que deve ser feito, o Banco Central não capitaliza, é a casa da mãe Joana. E os caras ganham dinheiro. Entende? Porque por vias de fato, a regra é o quê? Tudo isso que é capitalizado, que nem a questão do royalties do petróleo, é para se investir literalmente no país, mas isso não acontece. É que nem a nossa dívida, uma coisa puxa a outra. A nossa dívida, a metade ela não existe, mas ela é projetada para dizer que é 9 trilhões. E você paga por 9 trilhões, certo? É pecado ter uma dívida? Também não é. Terceiro, mas por que não é pecado ter uma dívida? E por que no Brasil a gente não anda? Por que a gente está travado? Porque a dívida que foi feita no Brasil, essa dívida interna, nossa, entende? E com a alta do dólar, o Brasil também tem credores lá fora, que tem que ser paga a dólar. Então aumenta o déficit. O Brasil ainda tem coisa lá fora para acertar. Então com a dívida interna, no Brasil, de outros países, os outros países usam o empréstimo, tipo assim, vou fazer uma dívida para me montar o negócio que eu sei que eu vou comprar, vou vender, vou ter o lucro, vou pagar a dívida. Não é legal isso? Essa é a função. Os outros países usam para isso. Eu estava vendo a entrevista do dono da Amazon, Jeff Bezos, perguntaram para ele, ele falou, o meu patrimônio foi criado assim, eu pegava uma dívida, ganhava dinheiro, pagava, pegava uma outra maior e assim, porque o sistema tem um respaldo. Só que no Brasil não. A dívida no Brasil, os caras nunca, essas 15 mil famílias e esses 5 mecanismos que controlam 85% da transação financeira no país, eles jamais levaram uma caixa de leite para um morador de rua. A nossa dívida, ela não é para poder investir nas questões sociais ou de desenvolvimentismo, ou desenvolvimento do país. É uma fraude, é uma corrupção passiva que tem como transferir riqueza daqueles que trabalham e produzem para 15 mil famílias que vivem da banca. E essas pessoas aqui que estão fazendo parte dessa alta do dólar, desse mecanismo, porque eles estão saindo fora e assim o próximo ano continua a mesma política monetária, são as mesmas pessoas. E você não conhece essas pessoas, porque é um grupo fechado de pessoas. Então, meu amigo, essa é a mensagem de hoje. O Banco Central está queimando as reservas e está usando os leilões como uma articulação e principalmente swap cambial. Quem perde com isso é você e o povo, porque nada vai mudar e nada vai melhorar. Não vai. E quem ganha são eles, porque eles usam o mecanismo. Porque assim, vamos apostar. Se a gente perder, a gente joga o prejuízo no buraco da dívida. E mesmo eles perdendo, eles estão ganhando. Você entende onde eu quero chegar? Mesmo eles perdendo, eles jogam no buraco da dívida. E quem paga a dívida é você, trabalhador. Entende? Então você precisa usar a dinâmica. Vá lá pesquisar, processar as informações, cara, para que você não possa ser enganado. E juntos nós possamos realmente criar um mecanismo de transformação no país. Eu vou estar falando sobre isso, o processo revolucionário no Brasil, daqui uns dias. Espero que você também participe, tenha interesse. A gente não pode ser só um coadjuvante, nós temos que ser protagonista. Se você ficar esperando as coisas virem até você e você não colocar em prática, você está se enganando literalmente. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.